people! Como é que vocês estão? Meu nome é Teacher William Souza e nesse vídeo eu resolvi tirar uma dúvida de uma seguidora que me perguntou sobre como funcionava algumas coisas a respeito do are you ou you are, do you ou you do. E essa pergunta que ela me fez, inclusive postei no Stories na minha página, tem a ver com uma estrutura que todo mundo já ouviu falar e que é uma das primeiras coisas que a gente aprende na língua inglesa, quando a gente está aprendendo inglês, que é a estrutura do Simple Present. Mas o que serve o Simple Present? Simple Present é o nome que a gente dá para uma estrutura da língua inglesa, que seria o presente simples, que, como o próprio nome diz, é simples. A gente usa ela para poder expressar ideias simples e não muito complexas. Em que situações a gente vai usar essa estrutura? Quando a gente usa essa estrutura chamada Simple Present? Primeiro, e um dos pontos mais comuns é para falar de routine, rotina. Né? Então, quando a gente quer falar de coisas que acontecem com frequência ou que têm uma regularidade nesse evento, nessa ação, a gente vai usar essa estrutura do Simple Present. For example, I work every day. I work every day. Eu trabalho todo dia. Aqui eu estou falando uma rotina, não é? No segundo exemplo, I always clean my house. I always clean my house. Eu sempre limpo a minha casa. Nesse segundo exemplo, eu também estou falando de uma rotina. Então, observem que quando eu falo I work, eu trabalho, e I clean my house, o verbo trabalhar, work, e o verbo clean, eles estão bem limpos, bem simples, sozinhos eles já passam a ideia que eu quero passar, que é de trabalho e limpo. É simples, daí vem o nome de Simple Present. Esse é um dos pontos para falar de rotina. O segundo ponto é para falar de fatos, ou seja, descrever as coisas como são, verdades. Eu não estou observando necessariamente uma rotina, mas estou falando das coisas com a coisa como ela é, as coisas como são, o que acontece, certo? Por exemplo, she works as a doctor. She works as a doctor. Ela trabalha como uma médica. Então, nesse exemplo, de novo, eu não estou falando uma rotina, eu estou falando um fato, uma verdade, né? Então, eu vou usar também o verbo work. Aqui eu tenho she, então preciso acrescentar aquele szinho que eu acho que algum de vocês já deve ter ouvido falar disso, né? Então, I work, she works, para a terceira pessoa. He, she, it. Mas observe que eu não mudo muito o verbo. Só ele por si só já basta. No segundo exemplo que está aqui, vou até tirar meu rosto um pouquinho. The situation is serious. The situation is serious. Então, neste outro exemplo aqui, the situation is serious, a situação é séria. Eu também não estou falando de uma rotina, mas estou falando de uma verdade, de um fato, de uma constatação da situação. E usando o próprio verbo ser, estar, o verbo to be, que é. A situação é difícil, ou a situação está séria, certo? Então, o Simple Present a gente usa nesse tipo de circunstâncias para falar de rotina e para falar de fatos, certo? Tudo bem. Agora, o que a gente precisa prestar atenção é na estrutura, e isso foi inclusive a dúvida da minha seguidora. Em toda frase em inglês, a gente sempre vai ter um parâmetro, a gente sempre vai ter 3 elementos em todas as orações, né? Pelo menos na maioria das orações, em grande parte é assim que a gente faz. Nós vamos ter alguém que faz ou que é alguma coisa. A gente sempre vai ter um sujeito, alguém, eu, você, ela, nós, meus amigos, meu parente, meu trabalho, se é o dia, não interessa, a gente vai ter alguém, vamos ter uma ação, essa ação vai ser o verbo, e aí pode ser qualquer tipo de verbo, ser, estar, trabalhar, viajar, enfim. Então, sujeito. Aqui eu coloquei o S para vocês observarem que é o sujeito. Vamos ter um verbo em seguida e muito provavelmente vamos ter um complemento, né? Vamos ter um resto. Com a estrutura do verbo to be, então com o verbo to be, como ele é um verbo também, a estrutura dele funciona um pouquinho diferente do que todos os outros verbos. Então, por isso que lá na escola a gente estuda logo ele logo de cara, porque é um dos primeiros, né? É um dos verbos mais antigos. Então, a gente lá, como eu falei, a gente tem um sujeito, temos um verbo, esse verbo aqui no caso é o verbo to be, e temos o resto. Por que que nós temos o verbo to be aqui com uma estrutura à parte?
Dentro da língua inglesa, a gente sempre vai utilizar um verbo auxiliar, coisa que não acontece tanto em português quando a gente está falando nesse tempo verbal, né? Nesse tempo verbal do simple present. Com o verbo to be, por ele ser um verbo muito antigo, ele não precisa de mais nada, né? Quando a gente quer falar que eu sou, você é, ele é, a gente simplesmente usa o verbo to be ali. Só que o to be a gente precisa conjugar ele, né? Por exemplo, se eu falo eu sou brasileiro, I am Brazilian. Observe que eu conjuguei o verbo to be ali, certo? Então, se eu falasse você é brasileiro, eu teria que dizer you are Brazilian. Só conjuguei ali o verbo. Acho que isso a gente lembra bastante, não é mesmo? Certo. Como eu falei que o verbo to be é um dos verbos mais antigos, ele não precisa de mais ninguém. Então, se eu quiser falar que não, se eu quiser negar alguma coisa, a minha estrutura vai ser o sujeito, né? Continuo ali com o sujeito, continuo com o meu verbo to be ali, eu vou precisar conjugar ele sempre, e eu acrescento o not, certo? E mantenho ali o resto se eu precisar ou não. For example, I am not American. Eu não sou americano. I am not American. Então, observe que eu não precisei mudar nada, eu só acrescentei o not ali, porque o próprio verbo to be, ele não necessita de mais nada. Então, em frases onde eu vou afirmar alguma coisa ou que eu vou negar alguma coisa, mas com a ideia de ser e estar, né, do verbo to be no presente, no simple present, eu uso essa estrutura. Eu primeiro falo o sujeito, depois eu falo o verbo. Só que o que acontece quando a gente quer, por exemplo, fazer uma pergunta? Em português, para fazer pergunta, a gente simplesmente, né, nós simplesmente mudamos a entonação. Mas em inglês, não dá para só mudar a entonação, nós precisamos inverter a ordem. Então, a gente pega o verbo to be e coloca ele em primeiro, depois a gente vem com o sujeito, quem é a pessoa que comete a ação, que faz a ação, e em seguida a gente coloca o restante da frase, se realmente for necessário. Esse R aí é do restante, tá? E é claro, se estiver escrevendo, não pode esquecer o ponto de interrogação. Então, então a gente vai ficar, para fazer pergunta, a gente precisa começar com o verbo to be, depois a gente vem com a pessoa, com o sujeito, e por último a gente coloca ali algum complemento, algum restante da frase. Por exemplo, are you American? Você é americano? Se eu quisesse falar, por exemplo, você é primo dela? Are you her cousin? Você é brasileiro? Are you Brazilian? Eles são brasileiros? Are they Brazilian? Eu quero perguntar se a situação é séria. Então, is the situation serious? Então, observe que eu preciso primeiro começar com o verbo to be e depois eu falo o sujeito. É assim que a gente faz pergunta, a gente tem que inverter. E aí vocês viram que eu deixei o not separado ali, né? O que acontece muitas vezes que muitos alunos esquecem, e que às vezes até nos livros não se passam, é que dá para fazer uma pergunta já na negativa, já fazendo a pergunta na negativa. Como assim uma pergunta na negativa? Sabe quando você já tem uma ideia, e aí de uma ideia mais ou menos do que você quer saber, e aí você quer só confirmar? Por exemplo, ué, wow, aren't you Brazilian? Ué, você não é brasileiro? Eu tinha uma ideia que você tinha. I thought you were. Aren't you Brazilian? Você não é brasileiro? Então eu já tenho uma ideia da resposta. Observem que eu simplesmente coloquei o not ali. Então o not ele sempre vai estar junto do verb to be, mesmo em afirmativa, como a gente viu anteriormente, e até mesmo em interrogativa, quando a gente vai fazer pergunta. Porque o verb to be ele está funcionando como o próprio auxiliar, né? Nesse verbo auxiliar que a gente chama, que é ele quem mexe para poder fazer pergunta, para poder dizer que não, etc. Então, aqui, ele também na pergunta aceita esse not, aren't you Brazilian? Se eu quisesse perguntar, ué, mas ela não é uma médica? Isn't she a doctor? Isn't, is not, né? Isn't she a doctor? Né? Então, eu vou fazer isso. Ué, mas a situação não é séria? Isn't the situation serious? Então, a gente pode também fazer assim. Ok, tranquilo. Esse tipo de pergunta é uma pergunta que exige que tipo de resposta? Uma resposta de sim ou
não. Yes or no. E para perguntas que a pessoa te perguntou sim ou não, ela quer ter uma resposta de sim ou não, nós não precisamos repetir tudo de novo que a pessoa falou. Are you American? Yes, I am American. Ou aren't you Brazilian? No, I am not Brazilian. Eu não preciso responder tudo direto, eu dou uma resposta curtinha. E para respostas curtinhas nesse tipo de pergunta, eu simplesmente vou colocar ou vou falar de novo um sujeito, quem é, e vou falar de novo o verbo que a gente escutou na pergunta ali, no caso, que é o próprio verbo to be. Se for um não, minha resposta, eu vou precisar do not. For example, are you American? Você é americano? Yes, I am. Ué, mas are you American? No, I'm not. Não, não sou. Então, eu simplesmente coloco not ali. É uma resposta simples, direta. Is the situation serious? A situação é séria? Yes, it is. Sim. Yeah, the situation is. Ou no, the situation is not serious. Ou, no, it's not. It is not. Então a gente dá essa respostinha curta. Ok? Tranquilo. Então a gente já falou de uma estrutura afirmativa, de uma estrutura na negativa. Acabamos de olhar agora para a estrutura, a gente precisa inverter para fazer a pergunta. Quando a gente só faz essa inversão, a gente nós estamos fazendo uma pergunta que exige uma resposta de sim ou não, mas a gente também pode fazer uma pergunta que exija mais informação. E essas perguntas que exigem mais informação, eu simplesmente acrescento uma palavrinha no começo, ou um pedaço de frase no começo, que a gente chama de WH words, que são aqueles quando, como, onde, porquê, when, why, how, who, certo? Então, se eu quisesse perguntar qual é a sua nacionalidade, eu simplesmente coloco what, continuo com a mesma estrutura em seguida, verb to be e sujeito. O resto é sempre opcional nesse caso, tá? Então, what is your nationality? Se eu quisesse perguntar aonde você está, where, WH, are you? Where are you? Aonde você está? Ou por que a situação é séria? Why is the situation, sujeito, serious? O resto ali, o restante da minha pergunta, né, da minha sentença. Então, a gente, para fazer uma pergunta assim, nós simplesmente colocamos esse WH no começo. E já que é uma pergunta que não dá para simplesmente responder sim ou não, o que a gente vai responder? A gente volta para o começo, a gente volta para a mesma estrutura, lembrando que eu preciso de um sujeito, de um verbo e de um resto. I am Brazilian. The situation is serious. She is a doctor. We are here. Sei lá, nós estamos aqui. Tudo bem? Alright. Então, já entendemos como funciona com o verbo to be. Então, é uma das primeiras coisas que a gente aprende de inglês mesmo. E aí, observem que tudo isso eu estou falando no presente. Mas com o verbo to be, ele exige essa estrutura. E com os outros verbos, muda alguma coisa? Mais ou menos. Vamos olhar aqui. Com os outros verbos, nós vamos seguir a mesma ordem. Nós precisamos de um sujeito, precisamos de um verbo, precisamos de um resto. É alguém que faz alguma coisa, certo? É a mesma ordem que a gente viu lá. Por exemplo, aqui nesse alguém que faz alguma coisa, I work in Brazil. Eu, sujeito, I work, verbo trabalhar, e in Brazil, que é o meu resto ali. Ok, então eu viajo todo ano. I travel every year. Ela gosta de chocolate. She likes chocolate. Então eu sempre vou ter aí essa estruturinha de alguém que faz alguma coisa. Lembrem-se disso. Alguém que faz alguma coisa. Ok. Ótimo. E agora que vem o pulo do gato, que é o que muitas pessoas confundem. Lembra que eu falei que o verbo to be, ele não precisa de mais nada para a gente poder falar que não. Nós simplesmente acrescentamos o not e tranquilo, já era, ficou ali. Porque ele não precisa, ele não pede. Só que quando eu uso ou quando eu for querer expressar qualquer outra ação, qualquer outro verbo, trabalhar, viajar, gostar, work, travel, like, para eu poder dizer na negativa, esse verbo, ele precisa de um verbo auxiliar, ele precisa de um outro verbozinho
que demonstra que, isso aqui tá com essa ideia aqui de presente, de fato, de rotina, tá? Então, o meu verbo, eu vou manter ali o meu sujeito no começo da oração, como sempre, né? No começo da sentença. E aí o meu verbo é como, não que ele se dividisse, mas é como se ele tornasse óbvio, ou tornasse claro que eu vou precisar de um verbo auxiliar antes e depois eu vou ter o verbo principal, que é o que a gente estava usando mesmo, né? Então, no caso eu falei work, work é o meu verbo principal. E aí eu coloco o not. Então, observem que lá no verbo to be, eu tenho o verbo to be e o not. Eu tenho esses dois ali, que o not ele precisa estar próximo do auxiliar para poder dizer que não e para fazer pergunta, não é? Com os outros verbos não conseguem fazer o que o verbo to be faz sozinho. Então, eles precisam de um verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar, o not, vai se juntar com ele. Depois a gente mantém ali com o restante da frase que a gente vai precisar, né? Então, no simple present, qual é o verbo auxiliar? Qual é o verbinho que demonstra que estamos falando no presente e que demonstra que a ideia é simples, que demonstra que é rotina? É o auxiliar, é o verbo do. Mas espera aí, teacher, do também não é verbo? Sim, o do ele é um verbo, mas ele também é um verbo auxiliar. Observe que eu até coloquei aqui em cores diferentes, né? Então, aqui no exemplo, I do not work in Brazil. Eu tenho o sujeito eu, I. Como eu estou querendo falar que não, eu preciso do meu verbo auxiliar aqui, que é o do. Vou colocar o not, porque o not tem que estar sempre do ladinho ali do auxiliar. Depois eu venho com o meu verbo principal, né? Work, go, travel, like, etc. E por fim eu vou ter ali o meu restante da minha oração. Então, no simple present, eu vou ter essa construção quando eu vou falar, por exemplo, na negativa. Vamos imaginar que eu estivesse falando, por exemplo, eu faço a lição de casa. Eu estou falando na negativa ou na afirmativa? Eu estou falando na afirmativa, certo? Mas o verbo eu fazer também é o verbo do, não é? Então, seria mais ou menos lá no começo, igual a primeira linha ali. I do my homework. Eu faço a minha lição de casa. E se eu fosse negar, eu ia precisar usar o verbo auxiliar, que é o do de novo, e depois entrar no main verb. Mas isso é para um outro assunto. Se vocês tiverem dúvida com isso, vocês me colocam depois nos comentários, tá? Mas é assim que a gente vai utilizar aí com os outros verbos. Então, eu vou precisar sempre ter um sujeito. Se não for o verbo to be, eu preciso de um verbo auxiliar que demonstre qual é o tempo e qual é a ideia, né? Qual é o aspecto que eu quero demonstrar. Aqui a gente está falando do simple present, vai ser o do. Depois a gente coloca o not junto com esse verbo auxiliar. E aí a gente continua a nossa oração, a nossa frase, que vai ter um verbo e um resto, ok? Ok. Certo. Lembra que, para fazer pergunta, para a gente questionar lá com o verbo to be, nós não invertemos o verbo to be com o sujeito? Porque, como eu falei, o verbo to be ele não precisa de mais ninguém, ele faz às vezes do próprio verbo auxiliar. Aqui, com outros verbos, já que eu vou precisar do verbo auxiliar, eu não posso falar work I in Brazil. Não, eu vou precisar inverter o auxiliar com o sujeito. Então, começo com o auxiliar, depois venho com o sujeito e depois eu coloco o meu verbo principal, a ação que eu quero. Se vocês observarem, numa frase afirmativa é praticamente a mesma coisa, né? Eu tenho um sujeito, tenho um verbo e vou ter o meu resto ali com a interrogação. Eu só vou precisar lembrar de colocar esse auxiliar no começo. Por exemplo, do you work in Brazil? Do you work in Brazil? Você trabalha no Brasil? Né? E aí, lembra que no verbo to be eu falei que dá para fazer uma pergunta na negativa, porque o not ele sempre vai estar junto, ele sempre pode ficar junto com o auxiliar? A mesma coisa acontece aqui com os outros verbos também. O not ele precisa estar junto com o auxiliar. Então, nesse exemplo aqui, don't you work in Brazil? Deixa eu tirar aqui meu rostinho para vocês enxergarem. Don't you work in Brazil? Mas você não trabalha no Brasil? Don't you work in Brazil? Dá sim para fazer uma pergunta que começa ali na negativa. E aí é aquela mesma ideia que eu falei com o verbo to be. Ele
é uma pergunta na negativa que só quer dizer que você já tem uma ideia do que qual é a resposta e você quer mais confirmar, ou que você está muito surpresa. Você, ué, mas você não trabalha no Brasil? Don't you work in Brazil? Ok. E aqui, observem que é a mesma lógica do outro. Esse é um tipo de pergunta que envolve uma resposta de sim ou não, e para não repetir a mesma, para não dar repetir tudo de novo que a pessoa te perguntou, você simplesmente coloca um sujeito, coloca o seu verbo auxiliar e aí coloca o not. Então, se alguém te perguntou, do you work in Brazil? E você quer falar que sim, yes, I do. Ou você quer falar que não, no, I don't, né? Não, eu não trabalho. Eu vou usar o verbo auxiliar e o not. Lembra que no verbo to be eu só coloco to be e o not? Então, aqui com os outros verbos, eu vou continuar usando o do. Ok, teacher, mas ó, eu não quero fazer uma pergunta de sim ou não, eu quero ter uma informação a mais. Eu quero saber outras informações. Eu não quero saber se a pessoa trabalha, se não trabalha, se ela faz, se ela não faz. Eu não quero ter uma resposta, não. Eu quero ter informação, né? Então, se você quer ter mais informação, nós precisamos fazer uma pergunta que tenha um WH ali no começo, como a gente já falou. When, why, where, quando, porquê, onde, certo? E aí segue a mesma lógica. A gente não muda a estrutura nada. Nós só vamos colocar esse WH no começo, essa frasezinha de WH no começo, como por exemplo, where do you work? Onde você trabalha? Observe que eu mantive ali o meu auxiliar, mantive o meu sujeito, mantive o meu verbo na posição. Nesse exemplo, eu não precisei de um resto. Ou, usando a negativa também, que eu também posso fazer uma pergunta na negativa que envolva mais informação. Por que que você não trabalha? Why don't you work? Eu também posso fazer esse tipo de pergunta. E já que esse tipo de pergunta não dá para responder com sim ou não, yes I do, no I don't, eu preciso voltar lá para a mesma estrutura de eu trabalho no Brasil, ou nesse segundo exemplo, why don't you work? Por que você não trabalha? Because, porque I don't have a job, porque eu não tenho um emprego, enfim. Então, essa estrutura ela sempre vai funcionar desse jeito. Então, o are you ou you are, a gente está olhando a estrutura com o verbo to be. Ele não precisa de mais ninguém, a gente só mexe ele na volta. Vai fazer pergunta? Começa com to be, depois vem com a pessoa. Vai falar que sim ou que não? Pessoa primeiro, depois o verbo to be. Qualquer outro verbo que não seja ser, estar, trabalhar, gostar, viajar. Primeiro vai falar que você faz alguma coisa, que gosta de alguma coisa, que você viaja para algum lugar. Ok, primeira pessoa, depois o verbo. Você vai fazer uma pergunta e inverte. Aí você precisa do auxiliar primeiro, depois a pessoa. Do you work? Where do you work? Why don't you work? Certo? Alright. Bora testar? Vamos ver se vocês conseguiram acompanhar todo o conteúdo, toda essa parte e conseguem colocar em prática? Aqui eu trouxe 9 frases que estão todas embaralhadas dentro de cada uma delas. E aí vocês precisam colocar as sentenças de volta na ordem. Lembrando que a gente já falou até então. Eu vou esconder aqui meu rosto para ficar mais fácil. Vou ler aqui as frases, vou dar 2 segundinhos mais ou menos para vocês tentarem responder. E se vocês precisarem dar uma pausa, né? Pausa o vídeo, tenta fazer se precisar de mais tempo, mas depois verifica e coloque nos comentários quantas vocês acertaram. Tudo bem? Let's start. Number 1. Is a she doctor? The answer? She is a doctor. Number 2. Very aren't generous day. Answer: they aren't very generous. Number 3. From our Mexico, you? Answer: are you from Mexico? Number 4. Meet, eat, does she? Answer: does she eat meat? Number 5. Is
when birthday your? Answer, when is your birthday? Number 6. Drives Jessica car A? Answer, Jessica drives a car. Number 7. It good, isn't? Answer, isn't it good? Number 8. You, why, try, don't, shirt, this. Answer, why don't you try this shirt? Number 9. I, my family, and, don't, a, have, house, beach. Answer, my family and I don't have a beach house. All right! Espero que vocês tenham acertado bastante. Coloquem nos comentários aí quantas vocês conseguiram e quais vocês tiveram dúvida ou dificuldade. Quem sabe eu posso ajudar vocês aí. Eu vou ficar muito feliz em responder os comentários de vocês. Obrigado por ter assistido o vídeo. Qualquer outra dúvida ou sugestão, também deixe nos comentários. E me siga nas redes sociais, lá no @teacher.williamsouza e no Facebook também. Tudo bem? Thanks for watching, guys. Bye!